Via Direta, de segunda a sexta entre as 17 e as 19 horas. É por esta via que levamos até si reportagens e música ao vivo, histórias pessoais, rúbricas e sempre grandes canções. Via Direta, com Paulo Carvalho. Então, viva, muito boa tarde, bem-vindos a esta emissão do Via Direta, emissão de quinta-feira, dia 4 de dezembro. Estamos de regresso à antena da Rádio Pernos, com a emissão a partir de Santarém para todo o país, em www.radiopernos.pt, e depois também com os nossos emissores locais em 101.7, também em 105.5. Durante estas 2 horas de emissão iremos ter grandes músicas, como sempre acontece nesta hora de regresso a casa. Vamos ter também um olhar atento para o essencial da informação, os temas que acabam por dominar a atualidade no dia de hoje. Tempo também para lhe falarmos das 6ª jornadas de neurologia que vão acontecer já amanhã, dia 5 de dezembro, no Hotel de Santarém. Estas jornadas que têm por objetivo a interligação entre a neurologia com outras especialidades médicas. Vamos estar à conversa dentro de poucos minutos com a doutora Adelaide Paulos. É, portanto, nossa convidada nesta emissão do Via Direta de quinta-feira. Close your eyes. Let me tell you all the reasons why. Think you're one of a kind. Here's to you, the one that always pulls us through. Always do what you gotta do. You're one of a kind. Thank God you're mine. You're an angel dressed in armor. You're the fear in every fight. You're my life and my safe harbor, where the sun sets every night. And if my love is blind, I don't wanna see the light. It's your beauty that betrays you. Your smile gives you away. 'Cause you're made of strength and mercy, and my soul is yours to save. I know this much is true. When my world was dark and blue, I know the only one who rescued me was you. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. You're never gonna have to cry, because you're one of a kind. Yeah, here's to you, the one that always pulls us through. You always do what you gotta do, baby, because you're one of a kind. When your love pours down on me, I know I'm finally free, so I tell you gratefully. Every single beat in my heart is yours to keep. Close your eyes, let me tell you all the reasons why, babe. You're never gonna have to cry, baby, because you're one of a kind. Yeah, here's to you, you're the one that always pulls us through. You always do what you gotta do, babe, because you're one of a kind. You're the reason why I'm breathing with a little look my way. You're the reason that I'm feeling it's finally safe to stay. Foi desta forma que iniciámos esta primeira parte de emissão do Via Direta de hoje. Doutora Adelaide Paulos, vamos começar aqui esta conversa de uma forma original e diferente. Gosta de ouvir música na hora de regresso a casa? Gosto, sempre. É sempre agradável. Sempre.
Doutora, muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Rádio Pernos, ao Via Direta de hoje, até para falarmos de uma iniciativa que irá acontecer amanhã, aqui no Hotel de Santarém, que tem a ver com as 6ª Jornadas de Neurologia. É verdade. Primeiro de tudo, boa tarde a todos os ouvintes, e eu estou aqui na pessoa responsável neste momento do Serviço de Neurologia de Santarém, e é com muito gosto que venho falar um pouquinho sobre as nossas jornadas que se vão realizar amanhã. As jornadas de neurologia acontecem de vez em quando. O nosso gosto seria acontecerem todos os anos, serem mais frequentes, mas acontecem de vez em quando. Tivemos aqui há uns anos as primeiras, segundas, terceiras, quartas e quintas, agora é a vez das sextas. Estas jornadas apareceram na sequência de haver uma necessidade da comunicação do hospital, dos especialistas de determinada área, também com os nossos colegas dos centros de saúde. É muito importante comunicar vários temas neurológicos com eles e também com outros profissionais de saúde, nomeadamente com enfermeiros e com outros técnicos de saúde que nos ajudam no tratamento dos nossos doentes. Há pouco falávamos aqui um bocadinho da neurologia e temos que desmistificar esta palavra, até porque quando se fala em neurologia há quem pense que terá obviamente uma ligação com psicologia e a neurologia é muito mais vasta do que isso. A neurologia é uma ciência que estuda essencialmente as doenças do sistema nervoso central, portanto o cérebro, cerebelo, tronco cerebral, medula, portanto todas as doenças orgânicas que atingem o sistema nervoso central, portanto é a neurologia que trata delas. Portanto, doenças do ponto de vista etiológico das mais variadas. Falámos há pouco que as jornadas tentavam abordar vários temas. Já abordámos muitos temas nas outras jornadas, nomeadamente acidentes vasculares cerebrais, epilepsia, cefaleias. Desta vez o tema vai ser esclerose múltipla. Até porque quando falamos de esclerose múltipla, hoje, dia 4 de dezembro, estamos aqui no Dia Nacional da Pessoa com Esclerose Múltipla. Exatamente. Infelizmente, são muitos portugueses que sofrem desta patologia. Isto estima-se que em Portugal esta doença atinge cerca de 5 mil por cada 100 mil habitantes. Não. Habitualmente 5 mais ou menos 5 a 6 mil doentes no país. Portanto, é uma doença que neste momento pensa-se que em Portugal tenha esse número de doentes. Claro que provavelmente muitos deles ainda não estarão diagnosticados. As dificuldades muitas vezes no diagnóstico, porque há realmente alguns sinais que são comuns a muitas doenças e também à esclerose múltipla, que muitas vezes levam um bocadinho ao atraso do diagnóstico. Será esse o motivo que 2/3, e segundo um estudo que eu tive acesso, diz que 2/3 dos portugueses não sabem o que é esclerose múltipla? Se calhar é verdade. Portanto, a esclerose múltipla é uma doença degenerativa, crónica e desmielinizante. E eu vou especificar melhor o que é isto de desmielinizante. Nós, a nível do sistema nervoso, temos bainhas de mielina que envolvem as fibras nervosas. Essas bainhas de mielina, se nós fizermos a correspondência com um fio elétrico para as pessoas perceberem melhor, as bainhas de mielina serão o invólucro do fio elétrico. E quando existe esta doença, nomeadamente a esclerose múltipla, que é uma doença em que o próprio organismo, através de mecanismos autoimunes, assim chamados, não reconhece
como dele, determinadas partículas. E essas partículas que vão atacar a mielina. Vão atacar a mielina e fazem aquilo que a gente pode chamar um curto-circuito nessas fibras. E isto é quase como um cabo elétrico interrompido. Exatamente, um curto-circuito. E, portanto, dependendo do local do curto-circuito no nosso sistema nervoso central, assim se vão aparecendo os vários sintomas da doença. E quais são os sintomas? Se eles aparecerem, por exemplo, no nervo óptico, o nervo óptico pode dar uma visão, perda de visão súbita, por exemplo. A pessoa que tem uma perda de visão súbita, que tem dor à mobilização do olho, portanto, há uma incapacidade muito grande. Isso é um sintoma que muitas vezes é frequente, como primeiro sintoma até da doença, não é? Chamada nevrite óptica, não é? Isto é um dos sintomas clássicos, vamos lá, do início da doença. Depois, se atingir a medula, por exemplo, a nível, podemos ter aquilo que a gente chama uma paraparésia. O que é isso? É falta de força nas pernas. Se aparecer noutra via motora, uma falta de força num braço, num hemicorpo, não é? Pode aparecer isso. Pode também aparecer nas vias sensitivas e aparecer, por exemplo, formigueiros no braço, dormência nos pés, dormência de um lado do corpo, dormência em ilha, que a gente chama de dormência em ilha quando não tem um território definido, mas é uma dormência num território estranho, que a gente chama em ilha. Portanto, dependendo do local da placa, assim se chama, por isso também esta doença se chama esclerose em placas, a tal placa inflamatória que vai influenciar a mielina e que vai formar uma zona inflamatória. Dependendo do local, assim teremos os vários sintomas da doença. É recuperável? Estes sintomas, habitualmente, nós chamamos surtos. Portanto, quando aparece esse sintoma de início súbito e esse sintoma se prolonga por mais de 24 horas, aparentemente, não havendo assim outra causa, por exemplo, febre ou uma infecção concomitante ou outra causa que nós possamos atribuir aquele sintoma a outra causa, portanto, esses sintomas prolongam-se habitualmente mais de 24 horas e chamamos-lhe surtos. E realmente, nos surtos, nós temos uma terapêutica de surto, que a gente chama uma terapêutica de surto, que é feita à base de corticoterapia, que fazemos durante 3 a 5 dias, ou até às vezes prolongamos por 7 dias, e que habitualmente nos doentes vai dar uma recuperação, pode ser total ou pode ser parcial, não é? Por isso é que alguns doentes têm formas de esclerose múltipla que a gente chama surto-remissão. E é surto-remissão porquê? Porque as pessoas têm o surto e, felizmente, em alguns deles, há uma remissão que muitas vezes é total, outras vezes é parcial e ficam algumas sequelas. A esclerose múltipla é uma patologia que provoca muita incapacidade. Sim, penso que é a segunda causa de incapacidade em gente jovem, porque o grande paradigma desta doença é que é uma doença dos jovens, não é? Uma doença que aparece... 50, não é? É uma doença que aparece nas décadas produtivas da vida, não é? Que aparece habitualmente mais prevalente entre os 20 e os 40. Entre os 20 e os 40, habitualmente, quando aparece, e realmente, dependendo do tipo de sintomas, do tipo de evolução, do tipo de progressão da doença, podemos ter realmente uma incapacidade de doentes jovens, após 10, 15 anos de início de doença, podemos ter alguma incapacidade. Haverá alguma explicação para que esta patologia possa surgir entre os 20 e os 40 anos?
a parte ativa de cada indivíduo? Não se sabe assim muito bem a etiologia desta doença. Sabe-se que tem realmente um fundo autoimune, tem a ver com a nossa autoimunidade e que é influenciada por alguns fatores ambientais. Fala-se muito em determinado tipo de vírus. Há quem fale no vírus de Epstein-Barr, que é um vírus da mononucleose infecciosa, que as pessoas conhecem melhor assim. O vírus herpes também pensa-se que poderá influenciar o aparecimento desta doença. Também outros fatores ambientais, pensa-se o tabagismo, um fator de risco, não é? O sal. Neste momento, o sal, e nomeadamente o grande conteúdo de sal do fast food, que se pensa que está implicado também num fator ambiental que pode levar a esse tipo de doença. Mas pronto, há uma interligação provável entre fatores genéticos e fatores ambientais. Portanto, não sabemos que, por exemplo, entre os familiares, se houver um familiar na família, a pessoa tem mais probabilidade, 3 a 5% mais provável de ter a doença. Se, por exemplo, for um gêmeo, tem cerca de 30% de probabilidades, portanto não tem 100% de probabilidades. Logo, a situação não é totalmente genética, não tem um fator determinante genético. Há vários fatores que naquela pessoa, naquela situação, perante vários fatores concomitantes, levam ao desencadeante da doença. Podemos falar aqui de uma prevenção? A prevenção, tendo em atenção estes fatores que eu disse, enfim, ter uma vida mais saudável, com exercício físico, isenção de tabaco, pouco sal, e realmente tentar ter uma vida o mais saudável possível, não é? Infelizmente não podemos prevenir todas as situações. Há aqui outro dado importante que diz que o sexo sim, feminino é muito mais frequente nas mulheres, cerca de 1 para 3. Portanto, um homem para 3 mulheres. Porquê? Pensa-se que poderá também estar relacionado com situações hormonais. Parece que a testosterona, que é uma hormona predominantemente masculina, pode eventualmente ter alguma influência nesta doença, mas pronto, nada está esclarecido sobre isso. Realmente é um facto. Há uma prevalência no sexo feminino, mas não se sabe também porquê. Pensa-se que será por esses fatores hormonais, principalmente relacionados provavelmente com a testosterona, que terá algum papel profilático, algum papel protetor. A esclerose múltipla de forma alguma não é contagiosa? Não, nem pensar, não se transmite por contágio direto. Portanto, é uma doença autoimune, portanto, com mecanismos intrínsecos dentro do organismo, e é uma doença crónica que evolui por surtos, já falámos nisso, e que realmente tem dependendo do tipo de cada doente, assim há o tipo de esclerose múltipla. Eu até costumo às vezes brincar com os doentes e dizer que há as boas e há as más. Realmente nós temos doentes que têm, felizmente, uma evolução muito benigna e que fazem uma vida normal, anos e anos. Ainda hoje estive na consulta uma doente que tem a sua doença há 20 anos e continua a ter uma vida ativa, continua a ter uma vida profissional habitual, normal, mas também temos doentes que têm uma prevalência de surtos muito grande, apesar das terapêuticas e apesar de tudo, e que realmente cada surto que têm vão acumulando incapacidade e
e ao fim de alguns anos terão alguns déficits que lhes modificam toda a sua vida, quer social, quer de trabalho, quer de relação, não é? Para quem está a ouvir esta conversa, não tinha ainda tomado e que felizmente não tenha tomado ainda grande contacto com esta patologia, quais é que são aqui os principais sintomas de atenção? Portanto, falámos já no problema da perda súbita de visão, depois, muitas vezes, perda de equilíbrio, falta de força no membro. Nem sempre é cansaço. O cansaço, habitualmente, é um sintoma que é um sintoma transversal a praticamente todos os doentes, mas é um cansaço, é um sintoma que quase todos os doentes se queixam, mas que habitualmente não é o sintoma primo, quer dizer, os primeiros que aparecem, embora possa existir. A pessoa já pode andar já mais cansada que o habitual, não é aquele sintoma que nos chama a atenção que poderá haver uma esclerose múltipla por trás de outras situações. Habitualmente são sinais focais que aparecem. Portanto, é realmente a vertigem que aparece com o desequilíbrio da marcha, a pessoa que tem dificuldade em andar, ou que tem dificuldade em ver, ou que fica com uma dormência de um hemicorpo, a dormência de um braço, que não passa, não é uma dormência. Todos nós, se cruzarmos a perna, podemos ter a perna dormente e não estar... São sintomas que se mantêm, assim são que acontecem, sintomas que se mantêm pelo menos por algum tempo. 24 horas. 24 horas. Aí tem que haver aqui uma atenção especial. Há uma atenção especial e que se prolongam, não é? Isto é uma maldade, aquilo que eu lhe vou fazer. De qualquer forma, doutora, perante esta patologia, perante a incapacidade que a esclerose múltipla vai fazendo, vai provocando, como é que as empresas, como é que vê aqui o comportamento das empresas portuguesas? Como é que as empresas se comportam com este tipo de doentes incapacitados? Pois, isso é mais a preocupação isso é um social, problema. Para além da medicina. Pronto, a pessoa tem a doença e todas as empresas, não é, devem ter um médico do trabalho em que o que deveria ser feito é sempre que há alguma incapacidade para o determinado trabalho habitual, tentar junto do médico da empresa, do trabalho, tentar-se dentro da mesma empresa. A pessoa pode não ter capacidade para fazer determinado trabalho, mas pode fazer outro, não é? E a nossa proposta é sempre essa, sempre que um doente, mesmo com a sua doença, poderá trabalhar no seu trabalho habitual, sempre que puder, deve fazê-lo, porque é uma maneira da pessoa se sentir útil na sociedade, não se sentir não se sentir à parte da sociedade, sentir-se útil e sentir que pode desenvolver a sua atividade de modo idóneo, não é? Nós hoje, e antes de partirmos para esta conversa do Via Direta, e a equipa do Via Direta acabou por perder algum tempo, ou ganhar algum tempo, até para nos inteirarmos aqui desta patologia, daquilo que iríamos falar aqui no Via Direta, e esta foi uma das acusações, esta é uma das acusações, aliás, principais da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, que não está de acordo aqui com a forma que as empresas têm de lidar com os doentes, com estas incapacidades, a maior parte dos casos levando mesmo ao despedimento. Pois, muitas vezes ao despedimento ou à reforma antecipada, não é? As reformas antecipadas, muitas vezes com doentes muito jovens, que depois ficam com reformas muito pequenas. Que não dá para sobreviver. Aliás, apontam mesmo os 400 e os 500 euros que não dão para sobreviver. Exato. Por um doente com esta patologia. Exato. Isso realmente é um problema. Há também aqui outra acusação da parte da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla que tem a ver com a dificuldade no acesso a consultas e a dificuldade pela aquisição de
de medicamentos? Nós não temos tido esse problema. Felizmente, no nosso hospital, temos uma consulta que tem... A neurologia está no Hospital de Santarém há cerca de 20 anos. Antes, em Santarém, nem no Ribatejo inteiro não havia neurologia. Nós viemos para cá há cerca de 20 anos e temos um acesso à nossa consulta. Temos nas primeiras consultas um acesso em cerca de 2 meses, portanto não é por aí. Temos também o acesso direto à urgência, quando há, nomeadamente nestes doentes. Os doentes sabem que quando têm um surto ou quando têm uma situação destas, podem ir ter diretamente connosco, estamos abertos a isso. Portanto, temos linha aberta. Ou seja, infelizmente o Hospital de Santarém, até aqui somos privilegiados. Até não temos assim muita dificuldade no acesso à consulta. E em relação à parte medicamentosa, esta doença, felizmente, os medicamentos foram aparecendo a partir de 85, começámos a ter medicamentos para esta doença. E que temos os chamados medicamentos de primeira linha, que são os interferons e o glatirato de copolímero e não temos tido grande problema na sua aquisição, portanto, tanto com o Copaxone como com os outros interferons não temos tido grande problema. O problema põe-se exatamente com os fármacos de segunda linha. E o que é isso dos fármacos de segunda linha, não é? Os fármacos de segunda linha são quando um doente, por exemplo, apesar de estar a fazer uma medicação de primeira linha, continua a ter surtos. Portanto, esses fármacos não conseguem controlar a doença ou continua a ter doença ativa. E a gente diz que tem doença ativa quando, na ressonância, por exemplo, que é um exame que nós usamos para controlar a evolução da doença, tem realmente lesões ativas apesar da terapêutica. E então nessa altura, e desde 2010 surgiram novos fármacos que são chamados de segunda linha, porque têm outras, além de serem fármacos que ainda não provaram durante muito tempo, não é? São fármacos novos, relativamente recentes. Têm também outros problemas em termos de efeitos secundários, de segurança, que temos que ter isso em atenção. E realmente nesses fármacos é preciso ter critérios, ter realmente critérios muito restritos de acesso a esses fármacos e termos alguns critérios de segurança também em relação ao doente. E nesses fármacos que são realmente muito mais dispendiosos, esses fármacos é que necessitam de ter sempre um apoio da Comissão de Farmácia Hospitalar, que vai avaliar cada caso de acordo com... Mas não temos tido no nosso hospital. Como vou dizer, no nosso hospital não temos tido grande problema. Todos os doentes que têm necessidade de passar, podem demorar mais algum tempo até a averiguação do caso na totalidade, verificação da situação, mas em princípio os doentes vão tendo acesso. Resposta às suas necessidades em termos de medicamentos. Sim. Isso é uma boa notícia que também deixamos aqui nesta conversa. Conseguimos, doutora Adelaide, estimar aqui os números da nossa região? Neste momento, nós na nossa consulta, nós individualizamos a nossa consulta de esclerose múltipla há cerca de 2 anos. Até então, a consulta estava inserida na consulta geral de neurologia. Há 2 anos começámos a perceber que já tínhamos bastantes doentes desta patologia e houve a necessidade de individualizar a consulta
numa consulta mais organizada e mais orientada para estes doentes. E neste momento eu estive a fazer, por acaso, um estudo desta situação e temos 138 doentes. Neste momento o Hospital de Santarém tem 138 doentes com esclerose múltipla. Ora, são os dados aqui da nossa região. Bom, já aqui falámos de um conjunto de informações eu penso serem extremamente úteis para quem está a ouvir esta conversa. Já aqui falámos, o tratamento acaba por não haver tratamento para esta patologia, embora se possa minimizar os riscos para quem a tem. Podemos dividir assim o tratamento, se a gente quiser falar assim, em 3 tipos de tratamento. Nós temos 3 tipos de tratamento para esta doença. Claro, isto é uma doença crónica e degenerativa. Não sabemos a causa exata, portanto o tratamento da base, tratamento da causa, nós não temos. O que nós temos é um tratamento, vários tipos de tratamentos, como eu já disse. O tratamento do surto, que já falámos há bocado, os surtos, quando há os picos dos sintomas que nós podemos tratar e que podemos minimizar. Temos aqueles tratamentos sintomáticos. O que é isso, tratamento sintomático? Por exemplo, estes doentes também têm dores, por exemplo, têm os tais formigueiros, que podem ficar com sensações de formigueiros, prisão de movimentos. Portanto, nós temos medicamentos que aliviam esse tipo de sintomas. Isso chama-se um tratamento sintomático. Outros sintomas que estes doentes podem ter, por exemplo, é incontinência urinária, alterações de esfíncteres, urgência urinária. É outro sintoma que não são sintomas de todo agradáveis, mas que nós podemos também ir minimizando com alguns tratamentos. Portanto, há determinado tipo de tratamentos que nós podemos fazer para minimizar os sintomas do doente. São o tratamento sintomático. E depois temos o tal tratamento que a gente chama imunomodulador, que esse tratamento serve, por um lado, para prevenir a ocorrência de surtos, e realmente são tratamentos que têm cerca de 20 a 30 anos de existência e que mostram que há uma redução da sintomatologia e que previne, no fundo, a cronicidade da doença e previne a incapacidade. Portanto, qual é o objetivo? O objetivo de todo o tratamento imunomodulador é esse. Por um lado, prevenir os surtos, o aparecimento de surtos, porque nós sabemos que quanto menos surtos houver, menos incapacidade vai haver no futuro. Sabemos que nos 5 primeiros anos de doença, dependendo do número de surtos que tivermos, assim podemos mais ou menos prever como é que vai evoluir a progressão da doença. E principalmente entre o primeiro e o segundo surto. Portanto, se um doente tem o primeiro surto 1 ano e está 2 ou 3 ou 4 anos, primeiro tiver o segundo surto, é uma coisa. Se o doente tem o segundo surto passado 3 meses, é outra. Portanto, a quantidade de surtos nos 2 primeiros anos de doença e a progressão da doença nos 5 primeiros anos de doença é fundamental para percebermos depois a evolução da doença a longo prazo. Portanto, cada caso aqui é um caso. Claro, cada doente é um doente diferente. Não há 2 doentes iguais. Doutora, importa aqui falarmos, para fecharmos aqui um pouco esta conversa, importa aqui falarmos da prevenção e talvez aqui a nossa chamada de atenção fosse uma vez mais feita à população com aquilo que todos nós ouvimos habitualmente, o excesso de sal, o tabagismo, o álcool em excesso. Portanto, de facto, esta prevenção que serve para todos. Para todos, para todas as patologias, penso eu. Esta é a nossa missão, fazermos aqui esta prevenção, e é bom que as pessoas lá em casa e quem está a acompanhar pensa-se que realmente há a maior prevalência em doentes com hábitos tabágicos, com consumo de excesso de sal, com as tais infecções virais, mas também com a propensão genética que nós todos temos. Não tem esclerose múltipla quem quer, é quem tem também algum perfil para isso, não é? Tem que haver
uma concomitância entre os fatores ambientais e os fatores genéticos para se desenvolver a doença. Essa como outras doenças autoimunes. No fundo, o contexto é esse mesmo. É idêntico. Ora, e voltando aqui às 6ª jornadas de neurologia, é um pouco sobre isto que as conversas vão acontecer amanhã. Exatamente, é isso. Vamos ter o professor João de Sá, que nos vai falar sobre a epidemiologia da esclerose múltipla em Portugal. Referi que o primeiro estudo epidemiológico de esclerose múltipla foi feito aqui em Santarém, com o nosso apoio e o professor João de Sá, que fez aqui o primeiro estudo epidemiológico. E agora ele, na sua tese de doutoramento, fez um outro estudo, e é isso que ele nos vai mostrar amanhã. Também vamos ter a doutora Maria do Carmo, do Hospital da Universidade de Coimbra, que nos vai falar sobre as terapêuticas, e o doutor também, o diretor do Serviço de Neurologia do Hospital dos Capuchos, também vai estar presente. Que vai estar presente e que nos vai falar sobre os sintomas e o diagnóstico da doença. Muito bem, esta é uma conversa que vai ser feita garantidamente para os profissionais na área de saúde. A população, quem tenha interesse neste tipo de temática, pode ou não participar? As jornadas são dirigidas. Nós, desta vez, decidimos fazer umas jornadas um pouco diferentes. A parte da manhã vamos dedicá-las realmente aos profissionais, aos técnicos, nomeadamente aos médicos de família, aos outros profissionais de saúde, nomeadamente a enfermagem e técnicos que nos queiram portanto, ouvir. E a parte da tarde decidimos dedicá-la aos doentes, porque nunca foi feito aqui em Santarém nenhuma sessão de esclarecimento para os doentes, embora todos os nossos doentes tenham uma sessão de esclarecimento individual. Dúvidas, individual. Não é? Este tipo todos de patologia. Todos nós, quando diagnosticamos a doença, tentamos esclarecer o doente, tentamos que o doente se sinta, seja ele próprio também a fazer parte da sua escolha do medicamento que quer fazer, e isso é muito importante porque envolve o doente na sua própria doença. Eu penso que é muito importante o doente também estar envolvido na escolha do seu próprio fármaco que ele vai fazer de acordo com a sua vida, de acordo com era importante. E como eu estava a falar há pouco, como não tinha sido feito aqui na cidade nenhuma sessão dedicada realmente aos doentes, pensámos que estas jornadas poderiam servir também para isso, para dedicar uma parte aos doentes, onde fossem apresentadas também outras especialidades que lidam com o doente ao longo da sua doença, como os fisioterapeutas, os enfermeiros, os psicólogos, possam também colaborar e explicar aos doentes e ensinar os doentes sobre a sua doença e sobre o que podemos melhorar. Podemos sempre fazer tanto, afinal de contas. Qualquer coisa, podemos sempre fazer qualquer coisa. Doutora Adelaide Paulos, muito obrigado mais uma vez por estar aqui presente, por estar à conversa connosco sobre esta patologia, sobre estas jornadas com muita importância para quem está também a ouvir esta conversa. Só espero que um dia destes, e assim muito em breve, possamos estar aqui de novo à conversa para este tipo de esclarecimentos que também vão acontecendo. Já antecipámos aqui estas jornadas, começámos também aqui neste programa de rádio a fazer aqui esta sessão, que é extremamente importante para a própria população do nosso distrito. Muito bem. Muito obrigada. Doutora, uma vez mais, muito obrigado. Lembro que esta foi a conversa com a doutora Adelaide Paulos,
propósito das 6ª Jornadas de Neurologia, vão acontecer amanhã, dia 5 de dezembro, no Hotel de Santarém. Estas jornadas que têm como principal objetivo a interligação entre a neurologia, outras especialidades médicas, a medicina interna, a medicina geral e mesmo a familiar, ainda os diversos técnicos de saúde, estamos a falar de enfermeiros, técnicos de diagnóstico e até mesmo de terapêutica. Isto um debate com estes grandes temas neurológicos. Damos aqui uma atenção especial para uma patologia que tem como nome esclerose múltipla, também porque estamos aqui a assinalar este Dia Nacional da Pessoa com Esclerose Múltipla e acabamos também por falar dos 30 anos da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Foram estes os temas desta conversa, nesta primeira parte da emissão do Via Direta. Até já.